Olá, boa noite a todos. Estamos começando o nosso 6º dia de live na nossa sala de leitura Herdeiros do Reino. Estamos aqui lendo o livro Herdeiros do Reino, 4 jovens em Babilônia e sua fidelidade a Deus. Esta é uma jornada de 21 dias que nós começamos no domingo. E hoje, nossa sexta-feira, estamos completando aí 6 dias, onde todos os dias nós estamos lendo um capítulo do livro Herdeiros do Reino. E realmente assim tem sido uma bênção para todos nós podermos estar aqui participando da leitura deste livro. Muitos irmãos da igreja têm o livro e fazem a leitura em família, outros fazem a leitura individual, como eu faço todas as manhãs. Eu acordo ali de manhã e estudo a minha Bíblia, a minha lição e aproveito para fazer a leitura do livro. E tem sido uma bênção. E para ajudar aqueles que não têm o livro, nós estamos fazendo a leitura do livro. Cada dia um capítulo. Nós estávamos fazendo no Instagram, mas lá, aqui no meu Instagram tá com uma dificuldade de som, e a imagem fica falhando, então eu resolvi hoje fazer aqui no Facebook. Então, sem mais delongas, vamos então começar aqui a leitura do nosso livro. Para tanto, nós vamos fazer uma oração, e eu peço que você, nesse momento, onde você estiver, curve sua fronte, feche os seus olhos e vamos falar com Deus, pedindo a presença do Espírito Santo conosco neste momento. Grande Deus, Pai de amor e de misericórdia, estamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença em oração, e queremos pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha estar conosco. Que Ele venha abençoar-nos, ó Deus, e que nós possamos a cada dia estar mais perto do Senhor, e através da leitura deste livro, que é fundamentado na Tua Palavra, possamos, ó Deus, obter conhecimento, mas não um conhecimento qualquer, conhecimento para a salvação. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então vamos lá, leitura do nosso livro. Hoje o título é Reinos com Pés de Barro. E as primeiras 2 citações que temos aqui, a primeira é de Jesus Cristo, um verso bíblico que diz: a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E a segunda citação é do Christopher Wright, onde ele diz o seguinte: as cabeças de ouro têm um futuro precário se descansarem sobre os pés de barro. E começa aqui contando uma história de Abraham Lincoln. Em 1857, o então advogado Abraham Lincoln estava trabalhando em um caso de patentes. Ele foi acrescentado à equipe de advogados de um homem chamado Edwin Stanton. Por algum motivo, o senhor Stanton não gostou da companhia de Lincoln e pediu que ele fosse retirado imediatamente da equipe. Além disso, passou a chamar Lincoln de estranha criatura de braços longos e de pateta. Se alguém o chamasse de pateta, você gostaria de trabalhar com ele? Provavelmente não. Mas quando Lincoln se tornou presidente dos Estados Unidos, ele fez de Stanton o seu secretário da guerra. Durante esse tempo, um congressista apelou ao presidente para determinar que os soldados dos estados do leste e do oeste se misturassem dentro do grupo do exército.
o presidente concordou que isso iria promover um espírito de unidade nacional e escreveu uma nota ao secretário da guerra, sugerindo essa mistura de soldados nas tropas. Edwin Stanton se recusou a executar a determinação. Mas temos a ordem do presidente, insistiu o congressista. O presidente Lincoln deu essa ordem? Perguntou o secretário. Ele deu, senhor, respondeu o parlamentar. Então ele é um idiota, retrucou Stanton. Voltando à mansão executiva, o congressista relatou ao presidente o que tinha acontecido. Stanton disse que eu sou um idiota? Perguntou o presidente Lincoln. Desculpe. Ele disse, senhor. Se Stanton disse que eu sou um idiota, concluiu o presidente com ponderação, então eu devo ser mesmo, pois ele quase sempre tem razão. Lincoln foi até o gabinete do seu secretário da guerra e, depois de discutir o assunto, percebeu que a posição do secretário realmente era a melhor. Essa pequena história, diz o nosso livro, nosso capítulo de hoje, essa pequena história mostra a beleza da verdadeira humildade. A humildade não sente a necessidade de defender o próprio orgulho. Verdadeira humildade significa estar disposto a admitir que cometeu um erro ou reconhecer que a posição, o poder ou a riqueza que possuímos não são absolutas. A humildade de Lincoln pode ter sido uma das razões pela quais Edwin Stanton o chamou de o governante mais perfeito, o governante mais perfeito que o mundo já viu. Um dos textos bíblicos que mais podem nos ensinar sobre a verdadeira humildade é o capítulo 2 de Daniel. É interessante notar que um dos pontos de destaque no livro é o contraste entre a humildade do profeta e de seus amigos e a arrogância dos governantes e sábios da Babilônia e da Pérsia. De diversas formas, isso fica evidente no livro, inclusive no sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2. A Bíblia nos diz que o rei teve um sonho, e Daniel recebeu de Deus a interpretação. O sonho era sobre uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, segundo Daniel 2, verso 31, a estátua era dividida em 5 partes. A cabeça era de ouro, ouro puro, o peito e os pratos eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Daniel 2, 32 e 33. Cada um desses metais representava um reino que dominaria o mundo. Esses reinos eram Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma Imperial. Os pés de ferro e barro representavam Roma dividida em 10 reinos. 4 pontos nessa profecia nos falam sobre a necessidade de compreender a humildade que devemos ter diante da soberania divina. Primeiro, cada um desses reinos buscava domínio territorial, poder absoluto e riquezas materiais. De certa maneira, cada um deles conseguiu estas conquistas. Entretanto, a sucessão de materiais da estátua mostra que cada reino seria inferior ao anterior, assim como a prata é inferior ao ouro, o bronze à prata, o ferro ao bronze e o barro ao ferro. Segundo, fica claro nessa profecia que cada reino chegaria ao fim e seria substituído por outro. Terceiro, todos os reinos, por mais grandiosos que fossem, estavam sendo sustentados por uma frágil estrutura de barro misturado com ferro. E por fim, todos os reinos seriam despedaçados
e reduzidos a pó por um reino que duraria eternamente. Daniel 2, 34 e 35. Imagine Daniel diante do homem mais poderoso do planeta, explicando esses detalhes e dizendo que o reino de Babilônia chegaria ao fim e que seria substituído por outro. A maneira como Deus revelou o sonho e o seu significado foram tão fortes que o rei se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra diante de Daniel e disse: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Daniel 2, verso 47. Infelizmente, muitos de nós lemos o capítulo 2 de Daniel e só conseguimos ver a história dos reinos. Porém, eu quero convidar você a ver esse sonho e sua interpretação como a história de cada pessoa e a resposta divina ao desejo natural do ser humano de estabelecer seu próprio reino em oposição ao reino de Deus. Em maior ou menor grau, todos queremos domínio, poder e riquezas. E não há problemas em desejar essas coisas, desde que a nossa compreensão dessas palavras esteja de acordo com a compreensão divina. A questão é que ele sabe como essas coisas são passageiras. Espera que eu me perdi aqui um pouco na leitura. Não é que Deus tenha algum problema com riqueza, domínio ou poder. A questão é que ele sabe como essas coisas são passageiras. Ele não deseja que seus filhos se dediquem unicamente a coisas finitas. O domínio que devemos buscar não é territorial, mas sim a sujeição de nosso caráter. O poder oferecido aos filhos de Deus não é medido por status ou função. O critério correto é a plenitude da presença do Espírito em nossa vida. A riqueza divina disponível não se mede pela quantidade de dinheiro na conta do banco. O importante é o amor que dispensamos a Deus e ao semelhante. O rei Salomão, diz o pastor Josanã aqui no seu livro, possuía domínio territorial, poder absoluto e riquezas materiais. No entanto, quando Ellen White descreveu onde realmente estava sua grandeza, ela usou as seguintes palavras. 1 Reis, capítulo 3, versículo 7. Salomão nunca foi tão rico, tão sábio ou tão verdadeiramente grande como quando confessou: não passo de uma criança, não sei como me conduzir. Precisamos nos perguntar que tipo de reino, poder, riqueza e domínio estamos buscando. Precisamos entender que todo reino, riqueza e poder desta terra tem pés de barro, ou seja, pode desmoronar facilmente a qualquer momento. Jesus contou a seguinte parábola sobre isso. Ela está registrada lá em Lucas 12, 16 a 21. E nós lemos assim lá, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Qual era o verdadeiro problema do homem da parábola? Era o fato de os campos dele terem produzido em abundância? Sua decisão de construir grandes celeiros ou os seus muitos bens? Não. Essas coisas não são ruins em si mesmas. O grande problema daquele homem é denunciado pela forma de se expressar.
Por 4 vezes ele disse: minha colheita, meus celeiros, meus produtos, meus bens. E na parábola ele é chamado de louco. Essa é a única vez que Deus chama alguém de louco na Bíblia. O homem não percebeu que todo o seu reino iria desmoronar naquela que seria a sua última noite, ou a última noite de sua vida. Ellen White, ela afirmou o seguinte: pela parábola do rico insensato, mostrou Cristo a loucura dos que fazem do mundo seu tudo. Este homem recebera tudo de Deus, não pensou em Deus, de quem vieram todas as dádivas. Esse homem vivera e planejara para o eu. Este homem escolheu o material em vez do espiritual, e com o material tem que sucumbir. A ilustração é aplicável a todos os tempos. Você pode planejar meramente para a própria satisfação egoísta, acumular tesouros, construir mansões grandes e altas, como os arquitetos da antiga Babilônia. Porém, não pode arquitetar um muro tão alto e um portal tão forte que exclua os mensageiros da vingança. Louco é quem vive apenas para juntar tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Louco é quem perde a noção de que em breve a vida que possuímos deve ser usada, que a breve vida que possuímos deve ser usada para firmar um relacionamento com Deus e permitir que essa relação transforme o nosso caráter. O ensino bíblico da fidelidade cristã tem como objetivo nos levar a pensar com humildade sobre o que temos e somos e a reconhecer que, acima de nós e do que possuímos, existe um Deus eterno e poderoso que deseja guiar nossa vida, não de acordo com os padrões humanos, mas de acordo com os valores do reino que não passará. Neste momento, o pastor Josanã faz aqui um convite para nós. Fale com Deus e expresse a Ele o seu desejo de possuir domínio de caráter, poder do Espírito e riqueza em atos de amor e obediência. Nós podemos ver no capítulo de hoje, o que verdadeiramente é importante para a vida do ser humano. Riquezas, poder, bens materiais, dinheiro. Não que essas coisas sejam ruins, mas quando nós depositamos nestas coisas todas as nossas esperanças, é como se nós estivéssemos construindo um castelo de areia. Ou seja, vai desmoronar na primeira tempestade que vier. Não dá para a gente viver neste mundo pensando apenas nestas coisas. Não tem como. Nós precisamos entender que existem coisas muito mais importantes para nós buscarmos. E sabe o que é isso? O que é mais importante? É buscar estar vivendo de acordo com a vontade de Deus. É por isso que o apelo final aqui do pastor Josanã é para que nós oremos a Deus, pedindo a Ele para que Ele nos dê, primeiramente, domínio do nosso caráter. O nosso caráter é a única coisa que nós vamos levar para o céu. Então nós precisamos estar aqui formando um bom caráter. Ou seja, e aí nós vimos que tudo que nós fazemos, aquilo que nós lemos, isso nós vimos no capítulo de ontem. Ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu assisto, todas as coisas que eu leio, as músicas que eu escuto, a roupa que eu visto, tudo isso está contribuindo para a formação do meu caráter. Então, como eu estou formando o meu caráter? Estou formando um caráter digno do reino dos céus ou estou vivendo de acordo com a maré? Ou seja, como diz a letra lá daquela música, deixa a vida me levar. E aí a vida vai levando e eu vou caminhando de acordo com o que a vida me oferece. Segundo, nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo.
Porque sem o poder do Espírito Santo, nós não vamos conseguir construir um bom caráter aqui neste mundo. Sem o poder do Espírito Santo, nós não vamos conseguir vencer o pecado, não vamos conseguir viver de acordo com a vontade de Deus. E a riqueza que nós devemos buscar são atos de amor e obediência. Amar o próximo como a mim mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. Para tudo isso acontecer, nós precisamos ter humildade. Então, meu convite para você nesta noite, né, depois de nós lermos aqui esse capítulo tão bonito do livro, vamos buscar ser humildes. Humildade é você compreender que nós não estamos sozinhos aqui nesse mundo, e a vida que nós temos, ela não é nossa, ela pertence a Deus. Foi Deus quem nos deu. Então seja humilde. Todos os dias entregue sua vida a Deus. Busque estar na presença de Deus. Seja humilde em reconhecer que nós não somos nada aqui neste mundo. E se temos alguma coisa, é porque Deus nos deu. Mesmo a saúde que temos é porque Deus nos deu. Ou seja, sem Deus nós não somos nada. Vamos então orar ao Senhor neste momento. Amanhã nós vamos estar aqui novamente para a nossa continuidade das nossas lives. Amanhã, Herdeiros de um Reino Eterno, é o capítulo 7 do livro Herdeiros do Reino. Oremos então ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos neste momento e oramos ao Senhor, ó Deus, pedindo que o Senhor venha nos dar domínio próprio, para que nós possamos dominar o nosso caráter, que o Senhor venha nos dar também, ó Deus, o poder do teu Espírito, e que o Senhor venha inundar o nosso coração com o teu amor, para que possamos ser, ó Deus, obedientes ao Senhor, e para que possamos, ó Deus, fazer atos de bondade para com o nosso próximo. Queremos ser cristãos verdadeiros, queremos, ó Deus, construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Queremos construir, ó Deus, não sobre pés de barro, porque tudo isso vai desmoronar. Os reinos deste mundo passarão, meu Pai, e nós não queremos passar com eles. Ao contrário, queremos ir para a eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos a Deus que o Senhor venha encher a nossa vida do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a você, que o Senhor os guarde, e amanhã, a partir das 9h30 da noite, estaremos aqui novamente lendo, dando continuidade à nossa sala de leitura. Um abraço a todos e fiquem com Deus.